Abra sua Bíblia, você que trouxe a sua Bíblia, em Lucas 18. Lucas 18. Nós precisamos como nós ouvimos ontem, quem estava na igreja, quem não estava, ouça a mensagem de ontem, porque é de extrema importância as pessoas entenderem, estar atualizadas com Deus acerca do tempo. Tem gente sempre fora do tempo. Sempre fora do tempo. Não entendem a mudança dos tempos. Não conseguem entender as mudanças e o mover de Deus para as mudanças. E automaticamente, nós temos falado muito a respeito que Deus não muda, mas se move. Deus não muda, mas Ele se move. Amém? E Ele nos move também a mudança. Eu gostaria, porque isso é de extrema importância que a gente entenda isso, para que nós possamos entender e sermos bem-sucedidos dentro dos novos tempos. E é muito fácil. Por que eu estou pedindo? Porque eu não tenho como trazer a mensagem de ontem. A mensagem de ontem é de ontem. Mas nós vemos nítido e claramente que em toda a história houve mudanças de tempos. Em todo o tempo, toda a história, mudança de tempos. E é muito importante, principalmente um ponto que nós temos falado e reforçamos isso ontem, que é a situação de Deus. Não foi problema para Deus tirar Israel do Egito. Mas Israel não tirou o Egito de dentro deles. Esse é um problema. Não foi um problema Deus, de forma milagrosa, poderosa e sobrenatural, arrancou Israel do Egito. Mas Israel não arrancou o Egito de dentro de si. Isso é um problema, porque isso está ligado ao livre-arbítrio do homem, à liberdade. Então, nós falamos que eles já não estavam mais como escravos no Egito, já estavam livres no deserto, a caminho da terra prometida, da terra da abundância, mas eles estavam com a mentalidade de escravo. Livres com a mentalidade de escravos. Depois, boa parte não entrou na terra. Eles passaram por um processo, porque que é importante nós entendermos os tempos. No Egito, no deserto, eles recebiam o maná, todos os dias eram enviados o maná, que era o alimento, a provisão diária. Diga comigo, no deserto, eles viveram de assistência. Então eles viveram de assistência. Eles não tinham que plantar. Eles estavam vivendo, eles não plantavam e não colhiam. Eles tinham que obedecer. E eles estavam vivendo de assistência. Quando Deus os colocou na terra prometida, a partir do momento que eles entraram, não choveu mais maná. Não tinha mais maná.
Então agora era um novo, diga comigo, um novo tempo. Eles iam desfrutar de abundância, eles iam desfrutar de grande prosperidade, mas era um novo tempo. Só que muitos, depois de entrar na terra prometida, agora tinha a mentalidade do deserto. Então estavam sempre fora do tempo. No Egito, clamando por liberdade, clamando por socorro. Deus tira, está no deserto a caminho da terra prometida, eles, mentalidade de escravo, querendo voltar para trás. Deixa eu dizer uma coisa importante para você, não se ofenda, abra o seu coração e receba a palavra. Todas as vezes que você pensa em parar, mostra que você tem mentalidade de escravo. Você não está livre aqui. Todas as vezes que você diz assim, acho que não está adiantando, eu vou voltar para trás, mostra que a tua mentalidade não mudou. Porque não tem volta, só tem para frente. Não tem retorno, não tem retrocesso. É só para frente, só tem um lugar para mim agora, terra prometida. Só tem um lugar, não se cogita voltar. Não se cogita, porque todos nós, é importante, tem gente que não gosta dessa frase, mas faz parte, né? Do Egito, a terra prometida tem um deserto a ser cortado. Entendeu ou não? E o deserto que cortamos é para crescimento. É para realmente crescimento, evolução. Termos experiências importantes com Deus. Só que eles estavam no Egito, mentalidade reclamando. Deserto, com mentalidade de escravo. Já livres, com mentalidade de escravos. Entra na terra prometida com mentalidade do deserto. Sempre fora do tempo. A mente nunca estava atualizada. Por quê? Faltava comunhão com Deus. Só que tinha aqueles que tinham comunhão com Deus. Amém? Todos nós temos as nossas emoções. Precisamos trabalhar a inteligência das emoções. Se você conseguir trabalhar a inteligência, com inteligência as suas emoções, você vai longe. Diga comigo a palavra emoção. O que será que significa isso? O que será que significa isso? O que será que significa emoção? Parece sentimento. Mas, coloca aqui emoção, por favor. Diga comigo, emoção é mover-se para a frente. Cada emoção é um plano de ação para o corpo. Se faltar inteligência emocional, vai fazer besteira. A emoção é para mover. Nós temos falado muito de impulso. E o impulso, você controlar o impulso da maneira certa. Impulso, principalmente a vontade ela pode ser tanto por bem como por mal. Tanto para o bem quanto para o mal. Coração, o que é o coração? Nós falamos recentemente, o que é o coração? A sede dos pensamentos, a sede da vontade. Quando fala a Bíblia, coração é a sede dos pensamentos. E aí, nós precisamos ter muito cuidado com aquilo que está dentro de nós. Porque a Bíblia é clara, Deus, Ele vai dar segundo o seu coração. Deus vai realizar aquilo que está no seu coração. Seus pensamentos, sua vontade. Seus pensamentos, sua vontade.
Por isso que você tem que ter cuidado com o que está dentro de você. Porque Deus vai dar segundo os seus pensamentos, a sua vontade. E isso conduzida da maneira correta. Emoção mover-se para frente, cada emoção é um plano de ação para o corpo. É um impulso de fazer alguma coisa. Por exemplo, correr de medo, lutar com raiva, gritar com alguém. Aí depende da inteligência ou falta dela. Depende. Por isso que nós estamos falando, que a emoção tem que ser trabalhada de forma inteligente. Canalizar na direção certa. Amém? E cuidado com a mentalidade, porque Deus tirar o povo do Egito não foi problema, mas tirar o Egito de dentro deles foi. Deus não fez isso, porque aí é com cada um. Nós vamos meditar hoje, vai lá na primeira referência, Lucas 18, 35. Ao aproximar-se, diga comigo, ao aproximar-se de Jericó, um homem cego estava sentado à beira do caminho pedindo esmola. Duas situações importantes aconteceram em Jericó. Duas, tá? Uma ao aproximar-se e a outra passando Jericó. Uma delas, um homem cego estava sentado à beira do caminho, diga comigo, pedindo esmola. Quando ouviu a multidão passando, ele perguntou o que estava acontecendo. Volta ali, por favor. Diga comigo, quando ouviu a multidão passando, ele perguntou o que estava acontecendo. Olha que coisa interessante. Quando a Bíblia diz que a fé vem do ouvir e do ouvir a palavra, ela é real. A fé vem do ouvir e do ouvir a palavra. O cego nunca viu, mas ele ouviu muita coisa. Ele escutou muita coisa. Ele escutou dos feitos de Jesus, dos milagres de Jesus. Por isso que eu quero que você grave isso aqui, porque de vez em quando, para quem não consegue entender isso, justamente, tem gente que caminha pelo que vê. Ele só acredita no que vê. E esse é um problema sério. Porque primeiro nós cremos. Bem-aventurado, bendito é os que não viram, mas creram. Primeiramente, internamente, nós enxergamos com os olhos da fé, e não com os olhos humanos. Então, esse homem nunca viu, ele nunca enxergou, mas ele ouviu. Ele ouviu. E quando Jesus estava passando, ele escutou um alvoroço. E ele perguntou o que era, e falaram de Jesus. Então, ele já tinha ouvido falar muito dos feitos de Jesus, dos milagres de Jesus. E ele, naquele momento, ele se encheu de ainda mais força e fé. Vamos lá. Disseram, Jesus de Nazaré está passando. Ele se pôs a gritar, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Os que iam adiante o repreendiam para que ficasse quieto. Lê ali, por favor. Ele gritava ainda mais. Que é uma outra história que acontece. Né? A pessoa, ele começa a buscar, ele começa a clamar, e aí, de repente, sempre aparece assim, cala a boca, fica quieto. Isso não funciona não. Isso não dá certo não. Você acha que você vai ser respondido nisso? Você acha que vai acontecer isso com você? Ele ouviu. Os que iam adiante repreendiam para que ficasse? Para que ele parasse. Mas o que ele fez? Não entra comigo no Espírito. Entra comigo no Espírito porque isso está acontecendo hoje. Isso está acontecendo atualmente. Entenda uma coisa. Olha se tem alguma cadeira vazia aí do teu lado. Tem? Semana passada não tinha uma. Semana passada não tinha uma. Você vê que não é para todos. Muitos dizem que querem.
Mas a grande maioria não está determinado realmente a viver o extraordinário, uma vida diferente. As pessoas não estão dispostas a passar por cima da sua zona de conforto, dos obstáculos, das dificuldades, da repreensão, da crítica, da zombaria, do mau tempo, ou alguma situação que se levantou. Elas são responsáveis pelo resultado na vida delas. Repreendiu para que ficasse inquieto, mas ele gritava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Eu quero que você grave isso. Primeiro, tudo que Jesus faz é de propósito. Tudo. Passar por ali era um propósito. A pergunta é, será que tinha? E a Bíblia fala sobre isso. Será que só tinha esse homem sofrendo ali? Sim ou não? Não. Só tinha aquele cego ali? Não, não tinha. E mais uma coisa, será que Jesus não ouviu no primeiro grito que ele deu? Tudo tem um propósito. Tudo tem um propósito. Será que Jesus não ouviu o primeiro grito que aquele homem deu? Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Cala a boca, fica quieto. Será que Jesus não viu? Mas ele gritava ainda mais. Ele colocou ainda mais força. Quando a gente prega sobre essa palavra, nós falamos uma frase importante. Mandaram ele ficar quieto, mandaram ele parar, não mandaram? Mas não foi ele que parou, foi Jesus que teve que parar. Não foi ele que parou, ele fez com que Jesus parasse e olhasse para ele. É diferente, não é? Ele fez que Jesus parasse. Aí, Jesus, olha lá, lê lá, por favor, Jesus, não foi ele que parou, e as pessoas estavam mandando ele parar. Jesus parou. Jesus parou e ordenou que o homem fosse trazido. Quando ele chegou perto, Jesus perguntou-lhe, olha a famosa frase, lê lá. O que você quer que eu te faça? Ele tinha muitas respostas para dar ali. Ele poderia ter falado assim: eu quero deixar de ser mendigo. Eu quero parar de mendigar. Mas o que ele respondeu? Eu quero? Posso dar um conselho a muitos? Peça a mesma coisa. Peça a mesma coisa. Porque talvez, se você pagar uma dívida, daqui a pouco você está endividado. Se você não ganhar um dinheiro, daqui a pouco você está sem dinheiro. Mas se você enxergar, se os seus olhos forem abertos, você nunca mais vai viver a mesma situação. Está entendendo o que eu quero dizer? É muito mais profundo do que simplesmente: Senhor, eu quero pagar minha dívida. Senhor, eu quero sair dessa situação. Senhor, eu quero parar de mendigar. Eu quero parar de tomar emprestado dos outros. Eu quero parar de pagar juro. Eu quero parar. Senhor, eu quero enxergar. Abra os meus olhos para que eu possa enxergar. Abra os meus olhos para que eu possa ver. Porque nós temos falado que a pior cegueira que existe é a cegueira de entendimento. E a Bíblia fala sobre isso. O Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos. O Deus desse século cegou, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho. Então eu quero dar esse conselho a muita gente. Talvez você está pedindo: Senhor, me ajuda a pagar minha dívida. Não peça mais isso não. Peça para Deus abrir teus olhos. Porque tem gente que já pagou e já entrou de novo, já pagou e já entrou de novo, já pagou e já limpou o nome e já sujou de novo. Porque continua a mesma visão. Quanta gente já prosperou e depois parou de fazer o que trouxe prosperidade a ele. Quantas pessoas está vivendo a mesma coisa por falta de visão. Então peça a Deus visão. Senhor, eu quero enxergar. Abra os meus olhos.
Abre os meus olhos para que eu possa enxergar. Você não é um cego visual, mas talvez existe uma cegueira de entendimento. Amém, pessoal? O que você quer que eu lhe faça? Senhor, eu quero ver. Ele já sabia. Ele já sabia exatamente o que ele queria. E foi claro naquilo que ele queria. Isso mostra mais uma coisa, que a gente precisa ser específico. E a nossa oração tem que ser mais profunda. Muito mais profunda. Porque a cura, os olhos abertos, automaticamente, ele nunca mais seria mendigo. Ele começaria uma nova vida. Amém? O que você entende com isso? Quero enxergar. Porque eu não quero mais mendigar, não quero mais tomar emprestado. Eu não quero mais viver a humilhação que eu tenho vivido. E talvez, se for só um recurso, um dinheiro para pagar uma dívida, daqui a pouco você está vivendo a mesma coisa. Está passando pelo mesmo problema. Está voltando à mesma situação, mas quando os seus olhos são abertos, então você enxerga e aí você caminha na direção da abundância cada dia mais próspero, cada dia mais crescendo, cada dia mais multiplicando-se na sua vida. Amém, pessoal? E eu vou mostrar para você uma outra situação que está aqui. Por favor, coloca Gênesis 21, 14. Na manhã seguinte, Abraão pegou alguns pães e uma vasilha de couro cheia de água, entregou-as a Agar e, tendo-os colocado nos ombros dela, despediu com o menino. E ela se pôs a caminho e ficou vagando, diga comigo, ficou vagando pelo deserto, vagando, sem rumo pelo deserto. Quando acabou a água da vasilha, ela deixou o menino debaixo de um arbusto e foi sentar-se perto dali, à distância de um tiro de flecha, porque pensou, não posso ver o menino morrer. Sentada ali perto, começou a chorar. Deus ouviu, muda essa tradução, por favor. Deus ouviu a voz do menino e bradou o anjo de Deus a Agar desde os céus e disse, que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do rapaz. Outra tradução, o clamor do rapaz desde o lugar aonde está. Ergue-te, levanta-te, levanta o moço e pega-lhe pela mão, porque dele farei uma grande nação. Diga comigo, e abriu-lhe Deus os olhos e viu um poço de água, e foi-se e encheu o odre e bebeu, encheu de água e deu-lhe beber o moço. Muda a tradução nessa aí, por favor. Então Deus abriu os olhos, Deus lhe abriu os olhos, lê ali, por favor. Deus abriu os olhos e ela viu uma... Você vê que é outra situação? Deus não criou a fonte, ela viu a fonte. Deus não criou a fonte, Deus abriu. Sabe aquela situação que está aí, é a solução, é a fonte para você se saciar, abundância. A única coisa que falta é Deus abrir os seus olhos e você enxergar. É uma ideia? É um negócio? É um projeto? É uma ideia. É um negócio. É uma porta. É um cliente. É um. E Deus abriu os teus olhos para você enxergar. Deus abriu os olhos. É uma outra maneira de abrir os olhos. O cego literalmente era cego. Aqui não era cego, mas não estava enxergando. E Deus abriu os olhos.
Abriu os olhos do cego, abriu os olhos do menino, abriu os olhos da mãe, enxergou a fonte que estava ali. Um deixou de ser mendigo, passou a viver uma vida digna. O outro aqui achou que ia morrer. E quando os olhos foram abertos, tinha uma fonte ali. Amém? Será que não tem uma fonte aí pertinho de você? E falta esse investimento? Senhor, unge os meus olhos, me faça enxergar. Abra os meus olhos, Senhor. Abra os olhos do meu entendimento. Abra os olhos do meu entendimento. Não me deixe cego. Só para concluir o que nós estamos falando, não está aqui. Coloca Coríntios 4:4. 2 Coríntios 4:4. Vai demorar um pouquinho porque não está ali. Diga comigo, o Deus desta era, lê lá. Deus dessa era é o diabo. O meio que ele está usando, não sei. Tá bom? Isso aqui tem muita coisa aí que cega o entendimento da pessoa. O que ele está usando, eu não sei. Cegou o entendimento, ou diga comigo, cego de entendimento. Essa é a pior cegueira. Cegou o entendimento. A pessoa não enxerga, não vê. Não consegue ter discernimento. Por isso que, olha o quanto nós precisamos orar. Senhor, abra os meus olhos, abra os olhos do meu entendimento, me ajuda a enxergar. Eu não quero simplesmente uma bênção, eu quero enxergar com clareza, porque eu sei que o Senhor tem uma vida abundante para mim, uma vida extraordinária, eu quero enxergar, talvez tenha uma fonte aqui pertinho de mim que eu não estou conseguindo ver, e a partir do momento que o Senhor abrir os meus olhos, eu vou beber dessa fonte. Amém, pessoal? Essa é a pior cegueira que existe. Esse cego, ou qualquer um desses, vive caindo no mesmo buraco. Cai no mesmo erro, sempre. Não consegue enxergar. Qual é a diferença de um cego que não enxerga, e ele passa e cai num buraco, ele passa de uma pessoa que enxerga, mas ele cai também no mesmo buraco continuamente? Qual a diferença? São dois cegos. Um cego visual, um cego de entendimento. Amém? Então nós precisamos orar, buscar de Deus. Senhor, me dê visão, abre os meus olhos, abre o meu entendimento. Senhor, gasta tempo com isso. Gastar tempo com isso. Porque a melhor coisa é quando você consegue enxergar seus erros, suas péssimas atitudes, onde você está errando. Não é? Você consegue enxergar onde você está errando. Você não comete mais aquele erro. Você consegue enxergar isso, você tem clareza. Não, já caí aqui, não me pega mais. Você consegue enxergar com clareza, tem discernimento acerca das coisas que estão acontecendo, das pessoas que estão perto de você, dos negócios que não são bons para você, das atitudes que não são boas, que não pode mais fazer parte da tua vida, que já passou da hora de ser arrancada da sua vida. Porque quer a gente queira ou não, aceite ou não, nós somos responsáveis por onde estamos hoje. Todos nós. De uma forma ou de outra. Nós somos responsáveis por onde estamos hoje. Só que nós estamos tendo a oportunidade dos olhos serem abertos, de agirmos diferentes, de buscar entendimento, de ter clareza, visão. O diabo não vai me cegar mais. Quantos de nós? Eu falo por mim, não tenho vergonha de dizer, eu era cego. Eu era cego. E todo mundo aqui já foi cego. E alguns continuam cegos. Mas os olhos vão sendo abertos. Os olhos do entendimento vai sendo aberto. Você vai tendo clareza, você vai enxergando. Não, isso não é para mim, isso não é atitude para mim. Não posso cometer esse erro. Não vou ceder às minhas emoções. Não vou ceder às minhas emoções. Pode ser um impulso positivo ou um impulso negativo. Ela pode ser um fator, me impulsiona de uma forma extraordinária, mas pode me impulsionar na direção errada. Dá sequência lá, por favor. Voltando a Jericó.
Diga comigo, voltando a Jericó. Está acordado aí? Sim ou não? Está acordado? Está atento ou não? Não, bicho, estou pensando, agora o senhor me ofendeu, o senhor falou que eu sou cego, eu estou magoado. Todos nós. Todos nós. E é tão gostoso quando você começa a enxergar. E tem várias coisas que a gente vai espiritualmente, às vezes são atitudes profissionais que a gente no dia do nosso workshop aqui, o dia que o Marcelo fez o treinamento com o pessoal e viu quanto tempo gasto com coisas importantes, ou como é que é o nome das outras lá? Circunstanciais, ou todo mundo longe, envolvidos com tanta coisa que não traz retorno algum para a vida, só atrapalha, impedimento. Não é verdade? Quem estava aqui no dia? Então, seja honesto. O dia importante, qual que era a nota máxima? 70%. Quanto deu você? Para de ser menino. Jesus, tem misericórdia dessa alma, Jesus. Jesus, tem misericórdia dessa alma. Nem em Israel vi tamanha fé. Jesus amado. Não, deixa eu falar com outro mais honesto aqui, mais sincero. Vem cá, quem estava aqui, por favor? Quem estava? Quanto deu? De 70. Perfeito. 24, quanto deu? 34, perfeito. Quanto deu? 25, tá certo, tá tudo na média aqui, ó. Quando deu que você fez a primeira vez, Marcelo? Não lembro, não. O senhor revela, abra. 35. Marcelo, você nunca viu um desse, né? 83%. Não, isso é um fenômeno. É um fenômeno. É um fenômeno. Não, você é fantárdico. É fantárdico. Fez tudo errado. Fez tudo errado. Fez tudo errado. Não sabe nem o cálculo que fez. Mais alguém fez ou não? Quanto deu? 37. Quanto? 40. Vocês estão produtivos aí. Quem mais? Quanto? 44? 37? 40 aí? 42? 34. Você vê que é a média, né? Está aqui na média. Depois dessa eu perdi até a fala. Estou buscando aqui agora direção, orientação, porque eu me senti muito pequenininho perto dele. O meu deu 52, eu acho. O meu deu 52. Então, mas agora eu vou cobrar do senhor. Mas, senhor, por que o senhor está? Preciso saber como é que ele ora, como é que ele jejum, como ele vigia, que eu quero aprender com ele. Tamanha produtividade. A conta dele, a matemática dele é diferente. Fantástico. Não, mas eu vou seguir os passos dele. Eu quero um dia junto com ele para ver o alto nível de produtividade dele. Pessoal, aconselho vocês seguirem como discípulos do nosso irmão Ferreira. Agora eu vou fazer uma brincadeira com o seu nome, tá? O meu pai, quando falava com um cara estava à toa, ele falava assim, que estava subiando Ferreirinha. Quem já ouviu essa expressão? Já ouviu? Já ouviu? E assobiar o Ferreirinha não era coisa boa não, viu? Tá bom, vamos lá, vamos voltar para Jericó aqui, porque agora ficou demais para mim. Lá no estudo é 70 o máximo, o irmão deu 83%. 83, meu Jesus. Pastores, depois senta e faz com ele de novo, que aprenda a matemática dele, viu? Jesus entrou em Jericó e atravessava a cidade. Havia ali um homem rico, chamado Zaqueu, chefe dos publicanos.
Ele queria ver quem era Jesus, mas sendo de pequena estatura, não conseguia por causa da multidão. Você vê que era um homem que não tinha uma enfermidade, não era doente, um homem rico, não tinha problema algum de dinheiro, tinha muito dinheiro, porém um vazio enorme, e um homem que buscava uma mudança no seu caráter. Era um homem sem caráter. E quando ele ouviu falar de Jesus, ele queria ver Jesus. Assim correu adiante e subiu numa figueira brava para vê-lo, pois Jesus ia passar por ali. Ele não se preocupou que ele era um homem rico, ele subiu em cima da figueira porque ele era um homem de baixa estatura. E quando Jesus estava passando, pode passar? Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e lhe disse: Zaqueu, diga comigo, desça depressa, quero ficar em sua casa hoje. O cego estava à beira do caminho e teve que se levantar. O cego estava na beira do caminho e teve que se levantar. O cego estava na beira do caminho e teve que se levantar e correr até Jesus para buscar o seu milagre. Esse estava no alto da figueira, teve que descer. Era um homem importante, um homem que ocupava uma posição importante. Jesus desce, que hoje me convém. Tem gente que precisa levantar, outros precisam descer. Entende o recado ou não? Tem gente que precisa levantar, sai da beira do caminho, levanta. Outros precisam descer, que aí está relacionado ao orgulho. Desça depressa. Ele desceu rapidamente e o recebeu com alegria. Todo o povo viu isso e começou a se queixar. Ele se hospedou na casa de um pecador. Aí começou o converseiro, né? Aí já começou o converseiro, porque ninguém teve coragem para fazer o que ele fez, ninguém teve a atitude que ele teve, né? Como a do cego também. O cego, enquanto ele estava lá à beira do caminho, ninguém fez nada por ele. Quando ele se levanta, clamando, buscando para a mudança da vida dele, levanta um monte de converseiro, né? Um que manda ficar quieto, outro manda coisa. Agora aqui, como pode? Ele foi se hospedar na casa de um pecador? Por que será, né? Como eu disse, tudo que Jesus faz com um propósito. Viu? Tudo que ele faz, se ele faz tudo com um propósito, cuidado, que o que você pode estar passando tem um propósito. Tudo que ele faz com propósito. Tudo, está nos observando o tempo todo. Mas Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor: olha, Senhor, estou dando a metade dos meus bens aos pobres. E se de alguém, diga comigo, extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Jesus não mandou ele fazer isso. Jesus lhe disse, diga comigo, hoje houve salvação nesta casa, porque este homem também é filho de Abraão. Hoje houve salvação nessa casa. Você sabe o que eu quero dizer a você? Eu quero dizer que Jericó tinha muita gente. Nessa passagem por Jericó, um na entrada, outro passando Jericó. Tinha muita gente. Mas esses 2 homens tiveram suas vidas transformadas. Somente esses 2. Por que será? Por que será? Todo mundo tem oportunidade. Mas quantos têm a mesma atitude? Quantos estão determinados? Quantos cegos tinham lá? Mas quantos se levantaram com aquela fé, com aquela convicção, com aquela determinação, clamando, e os outros mandando calar a boca, e ele clamava ainda mais forte, clamava com ainda mais força? Quantos que poderiam ter se aproximado de uma forma diferente, chamado a atenção do Senhor? Ele subiu na figueira justo onde Jesus ia passar. Jesus olhou e viu. Chamou a atenção. Quantos? Isso
serve para que nós possamos caminhar de uma forma despertada. Todos os dias temos a oportunidade, uma nova oportunidade. A oportunidade de clamar, a oportunidade de realmente de buscar com muita lucidez, com muita seriedade. Senhor, abre os meus olhos, chega. Não quero ser mais um cego. Eu quero enxergar com clareza. Senhor, eu não quero mais ter esse caráter. Eu não quero ser mais esse que extorque as pessoas. Eu não quero mais esse vazio dentro de mim. Eu não quero. Eu quero uma mudança. E olha o quanto esse homem estava determinado, que Jesus não mandou ele fazer isso. Jesus não mandou ele ter essa atitude. Partiu dele a atitude. Partiu dele mostrando que realmente ele queria uma mudança. E foi para ele que Jesus, hoje entrou, hoje houve salvação nesta casa. Quantos moradores havia em Jericó? Está entendendo o que eu quero dizer? Sim ou não? Mas quantos estavam dispostos a abrir mão de coisas que até então eram tão importantes para ele? Ele abriu mão para agradar o Senhor, porque ele queria Jesus na vida dele. Entende o que eu quero dizer? Quantos estão dispostos? Realmente abrir mão de coisas que já não acrescentam absolutamente nada. Ele tinha dinheiro, mas ele era vazio. Ele tinha dinheiro, mas ele era frustrado. Ele tinha dinheiro, mas ele era visto com maus olhos. Ele tinha dinheiro e não tinha salvação. Mas você vê que realmente houve uma mudança. E a palavra que eu quero deixar, no meio de uma multidão numa cidade, esses dois homens foram abençoados por causa da sua atitude. Amém? Passa, por favor. Terá tomou, Gênesis 11:31, Terá tomou seu filho Abraão, seu neto Ló, filho de Harã, e sua nora Sarai, mulher de seu filho Abraão, e juntos partiram, diga comigo, juntos partiram de Ur dos Caldeus para Canaã. Diga ali, mas, mais uma vez, mas, ao chegarem a Harã, estabeleceram-se ali. Saiu para ir para onde? Mas estabeleceram-se ali. Próximo. Viveu 205 anos e morreu em Harã. É aquilo que a gente sempre diz, né? Quantas pessoas saem com um objetivo para viver uma coisa gloriosa, para entrar na terra da promessa, na terra da abundância, na terra que Deus tem preparado, mas por uma razão ou por outra, para no meio do caminho. Para. Ele saiu com um propósito, saiu com um objetivo, mas estabeleceu-se em Harã e morreu lá. Quantas pessoas estão morrendo no lugar que não era para ela? Porque pararam no meio do caminho. Sempre vai ter alguma situação para te fazer parar. Sempre terá alguma situação para que você pare no meio do caminho. Seja uma zona de conforto, seja um obstáculo que se levante, uma situação que parece que é melhor não seguir, parece que é melhor ficar aqui. E aqui veio o chamado. Né? Nós estamos no capítulo 11:32. Vai para o 12, por favor. Então o Senhor disse a Abraão: sai da sua terra, do meio dos seus parentes, da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo, o abençoarei, diga comigo, tornarei famoso o seu nome, e você será uma bênção.
abençoarei os que o abençoarem, amaldiçoarei os que o amaldiçoarem, e por meio de você todos os povos da terra serão abençoados. Lembrando disso que eu estou determinando essas 7 promessas no canal da Bispa, na oração das 11h30. Essa semana eu vou determinar uma por uma. Hoje já determinamos uma, amanhã nós vamos determinar outra, uma por uma, sobre a vida de vocês, porque a Bíblia diz: se vocês são de Cristo, sois descendências de Abraão e herdeiros conforme a promessa. Mas volta ao raciocínio aqui. Terá parou no meio do caminho, saiu para ir para Canaã, parou em Harã, estabeleceu-se ali e morreu em Harã. Volto a dizer, quantas pessoas que estão morrendo no lugar que não era o lugar que elas saíram com um propósito, saíram com um objetivo, saíram para pisar numa terra, numa vida nova, e estão por uma razão ou por outra. E aí vem o chamado: levanta, Abraão, sai do meio da tua terra, sai do meio da tua parentela, para um lugar que eu te mostrarei. Amém? Aí você escuta, Abraão, você escuta falar de Abraão, de Gênesis ao Apocalipse. Morreu, acabou. Só aqui que você vai escutar falar de Terá. Acabou. Por quê? Por quê? Porque parou. Porque parou. É assim que acontece. Por quê? Não escuta mais, acabou. Por quê? Parou. Parou no meio do caminho. Faça favor. Diga comigo: Isaac formou lavoura naquela terra, e no mesmo ano colheu 100 por 1, ou 100 vezes mais. Diga: por quê? O Senhor e o abençoou. Por quê? Porque você vê quando nós precisamos estar, tudo é uma oportunidade, né? Fome na terra. Quando você volta aqui no capítulo, no versículo 1 do capítulo 26, você vai ver assim: havia fome na terra como houve nos dias de Abraão. Certamente passou pela cabeça de Isaac: vai embora para o Egito. Vai embora para o Egito. O Senhor já veio e disse assim: não desça ao Egito, permaneça na terra que eu lhe indicarei, e semeia nela, porque eu te abençoarei. E ele ficou. E ele semeou naquela terra, mesmo havendo fome na terra, e ele, por obediência, ele semeou e colheu no mesmo ano. Diga comigo: 100 vezes mais, 100 por 1. Por quê? Porque o Senhor o abençoou. E esse é um texto que nos ensina muito, né? Essa é uma passagem que nos ensina muito. Por que ele foi abençoado? Porque ele obedeceu. Porque ele teve coragem de semear num lugar que havia uma grande probabilidade de não dar certo. Mas ele, na obediência, ele semeou. E ninguém colheu 100 vezes mais, ele colheu. Que aí vem o que eu falava, quem estava aqui a semana passada? Que aí vem o que eu falava a semana passada ou retrasada, se não me engano. Que aí vem aquela situação, né? Qual era o primeiro problema que ele enfrentou? A fome, a escassez. E o segundo? A inveja. Qual era o primeiro problema? E o segundo? Qual era o problema? O primeiro? E o segundo? Você vence a fome, você vence a escassez, você vence a pobreza, se prepara para lidar com as coisas que se levantam. Aí vem a inveja. E a inveja fez com que os filisteus tentassem entulhar os poços dele. E os filisteus tentaram entulharam, ele cavou outro. Tentou entulhar o outro, cavou outro. Qual a mensagem que você recebe, ou qual a direção que você recebe com isso? Porque vão entulhar os seus poços, vão te perseguir, vão te criticar, vão tentar tomar o teu lugar, vão falar mal de você. E aí, o que você faz? Mas é o que as pessoas fazem, infelizmente.
Falaram mal, está batido, porque falaram mal de mim. Estou com uma perseguição no trabalho, estou com uma perseguição no meu emprego, um chefe está me perseguindo, meus colegas estão rindo de mim, estão me criticando, o meu concorrente está tentando me difamar. E aí? Vai para a fé. Vai para a fé, vai orar, vai se levantar, vai continuar semeando. Ele não vai colher o que você vai colher, continua confiando em Deus, continua fazendo o que tem feito. Apresenta a cada uma dessas situações a Deus, não fica absorvendo não. Absorvendo tititi, conversinha, converseiro desnecessário. Foca no que você está fazendo, foca naquilo que Deus te mandou fazer, no que você já está sendo bem sucedido. Tapa os ouvidos para a conversa que não edifica. Continua cavando, continua plantando, continua semeando. E quanto mais você crescer, mais vão falar de você. Ou você se imuniza, ou você não pode sair do nível que você está. Quantas pessoas que começam em casa, querido, começa em casa, na família, cresce um pouquinho que você vai ver o que acontece na tua família. Você é criticado na sua família. Você tem perseguição de familiares, pessoas próximas, que não era para ser assim, mas tem. Ou você se imuniza, ou como é que você vai para um nível maior? Você cresce, você prospera. Aliás, te ajudar no tempo da seca, ninguém te ajuda, né? Você vir buscar a direção de Deus, muita gente não quer, não é? Não, Deus falou com ele, Deus em comunhão, Deus deu a direção, não desça o Egito, fica na terra que eu vou te mostrar, semeia nela que eu vou te abençoar. Ele ficou, teve a coragem, a obediência, semeou naquela terra, abençoou, cresceu, prosperou, enriqueceu. Agora começa, mas quem que esse cara pensa que chegou aqui outro dia, agora está prosperando aqui na nossa terra, quem que é? Não, vai lá, entulha os postos dele, deixa não, vai tomar nosso lugar aqui não. E ele continuou, Deus é comigo, Deus é comigo. Quem está entendendo, por favor? Se continuar com a mentalidade de perseguição, mentalidade porque estão falando de mim, para com isso, sai desse meio. Se concentra no que Deus te mandou fazer, continua fazendo, continua semeando, continua plantando, continua conduzindo, vivendo a sua vida, desfrutando da tua vida. Não é verdade? Daqui a pouco não pode nem desfrutar da prosperidade que ganhou, porque a família está toda em cima, observando, para criticar, para falar, porque não sei o quê, porque não ajuda nós, e porque não sei o quê. Não é assim? Porque não liga para nós, é o metido da família, porque não sei o quê. Se você puder ser generoso com alguns, seja. Né? Se você tiver condições de ser generoso, fazer um bom plantio na vida de alguns, faça. Mas você deixar de viver porque as pessoas estão te criticando, zombando, falando mal de você, ou que acham que você tem a obrigação de fazer alguma coisa? Não, você não tem. De dar satisfação? Não, você tem que dar satisfação a Deus, ser um bom testemunho, né? Ser um bom testemunho, um bom exemplo, um bom cristão. Mas o resultado é esse, a obediência. Por que ninguém colheu o que ele colheu? Obediência. Fazendo por fé em obediência a Deus. Às vezes as pessoas querem grandes resultados, mas não querem parar para obedecer a Deus. Como é que Deus vai abençoar? Tem como. Amém, pessoal? O que eu estou tentando mostrar a você? Por favor, para não esticar muito, que eu vou fazer mais uma oração com vocês. Que por trás de cada uma das situações que nós estamos falando, existe uma boa atitude. Uma atitude diferente no meio da multidão. Quer mais? Você cresce na igreja? Você prospera na igreja? Infelizmente, até na igreja tem aqueles que os olhos do entendimento não foram abertos. Até na igreja. Tem aquele que vai olhar para fora e falar assim, você é metido. Não tem o Espírito Santo. Porque tem gente que ele sabe quem vai para o céu e quem não vai.
Deus fala tudo para ele. Você já viu ou não? Tem gente que fala que ele fala que aquele vai. Aquele não, aquele vai para o inferno. Aquele vai para o céu. Aquele vai para o inferno. É como se Deus fosse assim com ele. Ó. Deus revela tudo para ele. Conta tudo para ele, quem vai e quem não vai. Não, espera aí. Por trás de um bom plantio tem uma boa colheita. Ninguém nunca sabe o preço que a pessoa pagou. Quando ela estava, por onde ela passou. É verdade ou não é? Por onde ela passou, as dores que ela sentiu, as lágrimas que ela derramou. Ninguém sabe. As lágrimas que ela derramou, a aflição que ela passou. Ninguém está na intimidade dela para ver a comunhão dela, como ela ora, como ela busca, o sacrifício que ela apresenta a Deus. Ninguém está. Tudo que o homem semear, isso também ceifará. De uma maneira ou de outra, isso também ceifará. E o que nós mais temos que buscar, eu volto à primeira mensagem, só para concluir, para a gente orar. E que é uma oportunidade que nós temos hoje. Acima de tudo, buscar de Deus que abra os teus olhos. Porque os teus olhos forem abertos, você nunca mais vai mendigar, você nunca mais vai pedir esmola para ninguém. Ah, eu nunca mendiguei, bispo. Quando a gente toma emprestado, a gente está mendigando. Quando você pede emprestado, quando você está pedindo, não importa onde, você está mendigando. Você nunca mais vai padecer necessidade. Você vai enxergar o poço, a fonte que está aí, pertinho de você. Você vai beber dessa água. Não sei quantos estão sendo abençoados, mas na nossa Jericó, mas você vai ser um dos que será grandemente abençoado. Amém? Então, é buscar de Deus, Senhor, abra os olhos do meu entendimento, me ajuda a enxergar, porque quando os olhos são abertos, acabou, você vai viver abundância, você vai viver sempre em abundância, cada vez mais, você não cai nos mesmos erros, você não comete os mesmos erros, você enxerga claramente. Fique em pé, por favor. Você vai ser o Isaac que vai colher 100 vezes mais, né? No meio de uma multidão onde ninguém está colhendo, você vai semear e a tua semente vai dar, e vai dar em abundância. Com seus olhos fechados. Com seus olhos fechados. Peça a Deus isso. Abra os olhos do meu entendimento, Senhor. Abra os olhos do meu entendimento. Eu quero enxergar tudo o que eu não tenho conseguido enxergar até então. Eu não quero ser um mendigo espiritual. Não, eu não quero ser um mendigo espiritual. Eu quero, no meio de uma multidão, grave essa palavra, havia muitos cegos em Jericó. Mas esse cego, Bartimeu, foi o último dia que ele sofreu com aquele problema de cegueira e aquela humilhação de viver mendigando. Porque ele sabia o que ele queria. Senhor, eu quero ver. Eu quero ver. Talvez você diz assim, eu preciso de um dinheiro para cobrir minha conta. Não, você precisa ver. Não, eu preciso de um empréstimo. Não, você não precisa. Não, mas se caísse um dinheiro. Não, você não precisa. Você precisa ver. Ver, enxergar. Porque se você enxergar, nunca mais você vai viver a situação que você está vivendo. Nunca mais você vai passar a humilhação que você está passando. Nunca mais você vai mendigar. Nunca mais. Talvez acabou a água. E você já está até chorando porque não sabe o que vai acontecer. Está no deserto. Deserto sem água é morte.
Deus ouviu o clamor do menino, abriu os olhos deles e eles enxergaram a fonte. Eles enxergaram a fonte. Tem uma fonte aí pertinho de você. Peça a Deus que abra os teus olhos para que você enxergue.